importante. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos, agradecer a vocês pela participação, né, por estar aqui conosco. Como bem falamos aí, né, saudade de estarmos juntos, né, mas enquanto isso a gente vai quebrando o galho aí com a tecnologia da internet. E, doutora Kátia, infelizmente o Mirócles está com um problema lá, não vai poder estar aqui conosco, mas pediu para agradecer a sua receptividade em aceitar o convite. A Kátia é presidente da Federaçantas, é uma das advogadas aí que mais conhece o Sistema Único de Saúde no Brasil, é uma batalhadora. E, Kátia, eu não vou me prolongar, vou deixar você ficar à vontade, você está entre amigos. Então, né, ficamos aí à disposição de você para a gente te ouvir um pouco aí. Obrigado. Eu que agradeço aí o nosso vice-presidente Flaviano, agradeço a Mona Lisa, o nosso presidente Mirócles, por ter, né, feito esse convite. Mona Lisa, nós sofremos para poder escolher um tema, né, que pudesse ser útil no dia a dia dos nossos gestores. E aí fizemos uma listinha lá, e nessa listinha nós acreditamos que o tema introdutório aqui para a gente começar a debater, né, as nossas mazelas aí com o poder público. A gente tem muita parte boa dos nossos hospitais com SUS, eu acho que a maioria do que nós fazemos é muito bom, né, para o Sistema Único de Saúde, acho que ninguém tem dúvida disso, mas, por outro lado, é fato que os nossos hospitais são tratados à margem, né, ou seja, nós não costumamos ter os mesmos direitos que são resguardados a outros atores que se relacionam com o poder público. E desde 20 anos, né, quando eu comecei a me embrenhar nesse setor, eu sempre me questionei, né, por quê? Por que será que nós aceitamos no decorrer do tempo uma lógica tão perversa de construção, né, da relação com o poder público, né? E aí a gente percebe que esse problema não é restrito, né, a nós, prestadores de serviços hospitalares, no âmbito do poder público, mas essa relação não muito bem construída acaba se repetindo também na relação com as operadoras de plano de saúde, né? O nosso setor, não obstante a força que tem no nosso país, é um setor que se queda diante da fixação de preços pelo tomador de serviços, né? Então, o nosso setor, diferentemente de outros vários segmentos do nosso país, não somos nós que apresentamos, né, o parâmetro de preço para o nosso serviço. No decorrer dos últimos 30 anos, a gente sempre sofreu, o doutor Espigolon está aqui conosco, ele com certeza vai ter muito mais memória em relação aos idos anteriores ao Sistema de Saúde, né, nos idos aí das caixas de previdência, do INAMPS, em que nós não tínhamos, né, o SUS, já existia uma lógica de precificação pelo tomador de serviços, né? E a gente vem carregando essa lógica até os dias atuais, e com isso nós nos acostumamos a repetir o que interessa, né, ao poder público, né, e voltando para o nosso Sistema Único de Saúde. Desde a transição do INAMPS para o SUS, né, especialmente com a Lei 8080, nós tivemos aí a confecção da tão conhecida Tabela Nacional de Procedimentos, né? E através dessa Tabela Nacional de Procedimentos se criou um grande referencial de pagamento dos nossos prestadores de serviços. No decorrer do tempo, né, desde 1990, e aí passando especificamente quando ocorreu a extinção do INAMPS, a incorporação de suas estruturas dentro do Sistema Único de Saúde, a gente percebe que houve uma grande dificuldade em todo o nosso país, principalmente com a lógica, né, e com o preceito constitucional da descentralização das ações e serviços de saúde, né, ou seja, empoderando cada vez mais, primeiramente os estados, depois os municípios, na consecução ali, no dia a dia da concretização do SUS, a gente percebeu que a formalização dos contratos com os hospitais era um outro grande problema, né? Então, se estabeleceu inicialmente um parâmetro de remuneração com base na Tabela Nacional de Procedimentos,
sem mesmo se ter previamente um contrato, né, um ajuste, vamos falar ajuste que fica mais genérico, um ajuste formalizado com o poder público. Então, nós começamos já de uma maneira precária essa relação jurídica dentro do Sistema Único de Saúde. Historicamente, nós sempre fomos essenciais para o Sistema Único de Saúde. Tanto é assim, né, que a legislação que impunha os requisitos para que nós tivéssemos a imunidade tributária sempre nos compeliu, desde 1991, a prestar no mínimo 60% das nossas capacidades ao Sistema Único de Saúde. Isso, a única razão lógica que até hoje eu me debrucei e encontrei para isso, era exatamente porque se queria casar na parte tributária com a parte do direito administrativo, a necessidade de vincular as nossas instituições ao Sistema Único de Saúde. Elas eram imprescindíveis já antes mesmo do SUS, né, com a lógica assistencial, ou seja, não com a lógica própria do Sistema Universal de Saúde, como é o SUS, e já eram importantes. Com o SUS, elas se consolidaram em relevância, mas, infelizmente, nós vamos perceber, principalmente por decisões do TCU, que por várias vezes impulsionaram a União a criar mecanismos de cobrar, né, essa formalização dos ajustes. E aí, pessoal, eu acho que é importante aqui, como eu disse para vocês, eu não vou apresentar esses slides todos, eu quero só mostrar algumas coisas aqui para vocês. Então, eu vou abrir aqui, você só confirme aí se apareceu na telinha para vocês. Apareceu aí? Sim, apareceu. Então, primeira coisa que eu acho importante nós debatermos aqui, nós não temos condições, né, de conceber uma prestação de serviço público sem ajuste, sem instrumento formal, né? Então, essa é uma das exigências que está lá na Constituição Federal, e, inclusive, essa Constituição determina o processo licitatório. Talvez aí uma das razões, né, pelas quais nós nunca tivemos os nossos instrumentos formalizados, porque a relação entre hospitais e poder público já nasceu com a lógica, né, nós, hospitais filantrópicos, com a lógica da inexigibilidade de licitação. Então, dificilmente a gente vê uma situação de publicação de edital de licitação para se buscar o melhor preço para a administração pública, e com isso nós caminhamos sempre para uma lógica de inexigibilidade, né? Ou seja, até mesmo o poder público tem dificuldade de montar esses procedimentos internos, né, para configurar o processo de inexigibilidade e tudo mais. O que mais importa aqui, que eu quero ir direto no ponto com vocês, é isso daqui, ó. Vamos lá, né? Uma das primeiras dúvidas, né, que nós temos. Tudo bem, e aí? Né? Eu sou um prestador de serviço de saúde. Como eu formalizo essa minha relação com o poder público? Né? Isso quando o hospital tem a opção de, pelo menos, debater a formalização, porque a gente está vendo aí perante o DECEBAS muitas instituições que, em função da omissão da administração pública, ficaram sem instrumentos contratuais por meses, por anos, e agora estão sendo prejudicados, o que merece também a nossa atenção. Nós vamos ter depois um momento específico para discutir isso. Mas o primeiro questionamento que nós fazemos é o seguinte: e aí? Né? Nós devemos formalizar contrato, convênio, termo de parceria? Né? Na verdade, quando a gente fala, pessoal, termo de parceria, não sendo termo de parceria típico da USIC, né? Quando nós falamos convênio e ajustes congêneres, nós estamos normalmente falando de instrumentos, e aí vem o perigo, em que há interesse comum entre as partes, né? Então, a gente tem visto a própria Controladoria Geral da União, aqui em Minas Gerais, nós já tivemos 2 pareceres da CGU dizendo que hospitais filantrópicos devem formalizar convênio e não contrato. E sabem em que eles se baseiam? Eles pegam os estatutos dessas instituições e falam o seguinte, que essas instituições se incumbiram de fazer ações de assistência social e, como tal, assumiram concomitantemente com o poder público a obrigação de atender a população. Olha só que absurdo. É como se nós tivéssemos aí uma obrigação de cofinanciamento da atividade pública. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo, eu acho que com o exemplo fica tudo mais claro, né? Imaginem só, uma determinada rodovia, né, que passa dentro de um perímetro urbano. Aqui em Minas Gerais, nós temos aqui perto de Belo Horizonte o anel rodoviário.
em vários trechos, ele acaba passando por 3, 4 municípios, né? Além da responsabilidade da União também por ser um trecho rodoviário federal. Então, num caso como esse, a gente pode dizer que os entes públicos envolvidos na obrigação de manutenção daquela rodovia entenderam por bem, porque todos têm obrigação de manter aquela rodovia. E como são áreas contíguas, resolveram fazer um convênio, ou seja, eles têm obrigações conjuntas, né? Ou seja, cada um ali por um determinado trecho, mas buscando economicidade, resolveram todos se cooperar para poder cuidar de toda a rodovia. É muito difícil pensar no instrumento de convênio, pessoal, conosco, né? Então, do ponto de vista do direito, eu só poderia falar de convênio se, de fato, as nossas instituições tivessem obrigação legal de atender ao Sistema Único de Saúde. A nossa obrigação, ela não é legal, ela é uma obrigação que passa a ser ajustada na medida em que o poder público fala, olha, minha capacidade não dá para atender a todos através da minha rede pública. Hospital Filantrópico, você participa de forma complementar à minha rede pública? E quando ele faz isso, ele está nos levando ao quê? A prestar um serviço público de saúde. E foi assim que o TCU já decidiu, inclusive, né, que o convênio não é um instrumento adequado para regular, né, a relação entre Estado, aqui é lá o senso, viu, gente? E as entidades sem fins lucrativos na prestação de serviço ao SUS, né? Por quê? Porque a natureza jurídica, né, das nossas instituições, por si só, não justifica a realização de convênio. É essencial que exista o quê? O que eu falei, olha, a convergência de interesse entre as duas partes. E aí, o tribunal deixa muito claro o que é da essência do contrato. Quando há a prestação de serviço ou compra de um bem e, em troca, há a exigência, o que nós precisamos de uma contraprestação pecuniária, dinheiro, isso descaracteriza a presença de interesses recíprocos. Portanto, isso aqui pode parecer uma observação simples, mas não é, né? Por quê? Primeira coisa que nós temos que pensar, se eu me coloco no convênio, porque essa é a natureza do convênio, como corresponsável à consecução de um serviço público de saúde, eu tenho a obrigação, inclusive, de financiar, né? Eu não posso, por exemplo, invocar que o meu ajuste está desequilibrado, né? E invocar garantias essenciais previstas na Lei 8666, muito específicas para os contratos. Claro, existem doutrinadores que falam que o convênio é uma espécie do gênero contrato e que também poderia se invocar. Não, gente, mas isso daí na prática, no dia a dia, vira uma situação extremamente complicada. Então, assim, hoje, por via das dúvidas, né, para evitar debates doutrinários que não resolvem os nossos problemas do dia a dia, é melhor que a gente tenha como base, né, esse entendimento aqui do TCU, porque ele deixa claro, quando nós temos interesses contraditórios, né, isso fica parecendo que a gente não quer a mesma coisa, né, que o poder público. É claro, gente, na nossa essência, nós queremos sim colaborar com o Sistema Único de Saúde, só que não colaborar como corresponsável do ponto de vista da atribuição legal. Nós queremos colaborar como contratados, prestadores de serviço de saúde que recebemos por essa remuneração. Então, aqui é até curioso, né, porque a TCU fala isso, tá? A AGU, desculpa, que a CGU, a Controladoria Geral da União, nesses 2 pareceres que eu tive acesso, ela fala o seguinte, que não teria jeito de se trabalhar, né, com a lógica de contrato, porque como contrato teria que se estabelecer um procedimento licitatório. Gente, aí outra confusão de conceito, né? Porque uma das coisas que a gente tem que pensar é que, se for melhor para as nossas instituições de saúde ter que encarar um procedimento licitatório para que a gente tenha condições de precificar o nosso serviço, né, considerando que a gente ainda tem preferência na contratação pelo poder público, o que significa isso? Está no texto da Constituição Federal. Se nós, diante de uma situação de um procedimento licitatório, oferecemos um preço idêntico, por exemplo, pense aí no hospital particular, de referência aí no seu município.
Se nós tivermos duas propostas com valores idênticos, é claro que tem que se dar preferência pelo comando constitucional às nossas instituições filantrópicas. Mas daí, é muito bom que o Flaviano está aqui conosco, eu acredito que é uma das pautas, sabe, Flaviano, importantíssimas para a gente trabalhar, que é a gente ter um marco regulatório das contratações com os hospitais filantrópicos, porque a gente fica aqui toda vez fazendo, né, esse jogo de cintura do direito para mostrar que o convênio, na modalidade como ele hoje é praticado, né, ou seja, aquele convênio que é muito típico entre autoridades públicas, entre entes públicos, para nós é algo que não se aplica, né, porque nós não estamos ali em pé de igualdade com o poder público em termos de obrigações para com o SUS. Nós precisamos ter uma interpretação realmente de que nós estamos ali como prestadores de serviço público. E aí vocês têm uma curiosidade, gente, de pegar a Lei 8666 e jogar lá na lei preço, para vocês verem quantas vezes na Lei 8666 aparece a palavra preço. Tá? Se a gente pegar a lei com todas as alterações que ela sofreu, aparece mais de 100 vezes. Né? E aí, infelizmente, a gente percebe que essa é uma realidade que passa longe da gente. Né? A quem de vocês foi dada a possibilidade, e se tiver alguém, depois eu acho que no final vale a pena a gente discutir como case, né? Quem o poder público chamou num procedimento, vamos até imaginar um chamamento público, para que vocês apresentassem a precificação dos serviços de vocês, né? Ou seja, como que seria esse serviço em termos de valores financeiros, até para se apurar a necessidade de complementação que o gestor teria que fazer, o gestor contratante, seja município ou estado, em relação ao parâmetro da tabela nacional de remuneração. E aí, pessoal, uma das coisas aqui que vale a pena também, né? Aqui eu só trouxe eu vou mostrar para vocês aqui novamente a definição de contrato, mas agora eu vou exibir novamente aqui porque eu acho que vale a pena. Estou tentando ser o mais resumido possível. E aqui a gente traz, né, a definição prevista na antiga portaria, que hoje está na portaria de consolidação número 2, mas o que é, né, esse termo contratualização? Para os colegas do direito que estão aqui, eu estou vendo uma colega que é recém-admitida na nossa equipe da Federação, né, a Mirella, que está aí conosco. Quem é do direito e ouve essa palavra contratualização, o que é isso, né? É um termo gênero, né? E o nosso sistema de saúde resolveu introduzir isso com toda a força em 2005, quando criou o programa de contratualização e reestruturação dos hospitais filantrópicos. Né? Esse programa, pessoal, eu acho que a gente nunca pode perder a essência disso, né? Por que veio esse programa? Vocês lembram no início que eu tinha dito? Nós tivemos a transição do INAPS para o SUS, e com isso os ajustes não foram formalizados, o TCU estava em cima da União. Como União? Como assim? Nós estamos vendo aí tantos ajustes sendo sem formalizar e o dinheiro sendo repassado, hospitais recebendo sem instrumento formalizado. O que a União falou? Olha, vamos criar um programa, então, para funcionar como atrativo, né? Para que tanto os gestores públicos quanto as instituições privadas prestadoras de serviço de saúde venham e vamos usar um termo aqui grosseiro, né, gente? Mordam a isca do recurso financeiro para que, finalmente, a gente tenha em todo o país uma formalização desses ajustes. E assim aconteceu quando... Aqui está desconfigurando, deixa eu colocar assim para ficar melhor para nós. Aqui. Quando nós tivemos, em 2005, a portaria 1721, eu lembro que eu estava lá ainda, né, com 5 anos de estudo do SUS, indignada de ver a situação dos hospitais, e eu falei, não, finalmente, agora sim, a gente terá um programa, né, dentro do Ministério da Saúde que vai irradiar soluções para todo o Brasil. Porque qual que era o fundamento do programa de contratualização, pessoal? Olha aqui, considerando a crise que os hospitais filantrópicos atravessam, né, determinado por fatores relacionados à política de financiamento, ao perfil assistencial e, claro, né, tinham que cutucar a gente também, a gestão dessas unidades hospitalares. Né? Hoje, eu acredito que os problemas são os mesmos, né? Pelo menos no que tange a dificuldade aí de se ter uma política clara de financiamento do nosso setor hospitalar. E aí você perceba também que um dos fundamentos da portaria era exatamente falar do quê?
da importância e participação do setor filantrópico no Sistema Único de Saúde, né? E nessa época foi criado o incentivo de adesão à contratualização. Para quê? O nome já diz, né? Até hoje esse nome ainda persiste, né? Incentivar a todos formalizarem contratos. Mas, gente, o poder público não dá dinheiro de brinde, né? Qual que é a razão, a tradução disso para o direito? O poder público estava incrementando na remuneração dos nossos hospitais através do IAC. E aí, nós percebemos aqui, olha, que na sequência veio a portaria 3123, né, em dezembro de 2006, que veio dar mais roupagem, né, ao programa de contratualização. E eu queria muito que vocês focassem aqui numa questão extremamente importante para a gente, que aqui está algo que a gente não escuta o tempo todo se falar, né? É uma mudança da lógica de remuneração, pessoal. Então, no que tange a média complexidade, o programa de contratualização dos hospitais filantrópicos trabalhou uma revisão da lógica de remuneração dos nossos hospitais, criando, claro, um recurso novo, que era o IAC, mas dizendo que nós teríamos uma modelagem de remuneração e que nós teríamos uma parte fixa e outra parte variável, vejam aí no artigo 6º. E olhem só o que o artigo 7º definia. Ele falava o seguinte: definir o prazo máximo de um ano, a contar da data da assinatura do contrato, convênio, né, mas para nós é contrato, entre o gestor e unidade, como prazo máximo de transição entre o modelo de pagamento proposto pelo programa em orçamentação global, onde os recursos financeiros referentes à parcela fixa da orçamentação mista serão repassados ao estabelecimento hospitalar de acordo com o percentual de metas físicas pactuadas. Pessoal, isso daqui é de uma importância que talvez a gente não tenha ainda clareza de dar essa importância no dia a dia. Aqui o Brasil começou a copiar, desde 2005, modelos externos, né, fora do nosso país, de remuneração de serviços de saúde. E acredito eu que pela dificuldade de se estabelecer, né, sair do modelo de remuneração unitária, pagamento por produção, para pagamento global, né, ou seja, é como se fosse a empreitada, né, de serviço por preço global, isso aqui veio para a média complexidade. O que o Ministério da Saúde falou? Vamos estabelecer um ano de transição? Porque eu sei que vocês vão ter muita dificuldade em virar a chave, né? Ou seja, em sair da lógica de pagamento por produção para a lógica de orçamentação na média complexidade, porque a alta ainda continuava sob a lógica de pagamento por produção. E aí se estabeleceu o prazo de um ano. Por quê, gente? Se vocês olharem aqui, essas metas físicas pactuadas, né, esses percentuais aqui de suposta penalização, se permanecesse no decorrer do tempo, nós não estaríamos implementando a lógica de orçamentação, né? Ou seja, se eu continuasse olhando para a produção de meta física, atendimento unitário, e falando, olha, eu vou pagar você o valor integral só se você cumprir de 81 a 94, e aí você recebe o valor de 80%. Ora, se essa regrinha continuasse vigente até os dias atuais, infelizmente continua, né? Mas nós não estaríamos implementando um modelo de pagamento por orçamentação. E aí muitos, né, vão me perguntar, mas Kátia, como fazer isso, né, sem ter um referencial de metafísica? Não, existe um referencial de metafísica, mas o que não pode, até porque o nosso poder público hoje, aqui em Minas Gerais eu posso falar, a gente vai conversar mais para entender a situação dos demais estados, mas o poder público regula 100% dos serviços. Claro, existem os hospitais porta aberta, mas mesmo porta aberta, quando ele se transforma ali em internação, em atendimento ambulatorial, o poder público regula também, ele vai dizer se aquilo está de acordo, vai até estipar aquele atendimento como atendimento regular dentro do SUS. Então, ou seja, na medida em que eu estabeleço uma estimativa de procedimentos, o poder público não pode penalizar o hospital nessa lógica de transição aqui, que era para um ano, lá 2006, ou seja, até final de 2007, essa lógica não valia mais, né? O hospital e o poder público tinham que estar preparados para lidar na média complexidade com a orçamentação, né? E aí, o que seriam as metas?
então não tinha mais meta física nenhuma? Não é que não teríamos metas físicas, mas elas seriam um referencial. O hospital poderia, sim, ser punido se ele der causa, né? Imagine só, a central regulou o paciente acidentado, está dando sol. Não manda não, porque o meu médico está dormindo. Ora, o hospital está dando causa ao não atendimento. Então, aí, eu não vou nem falar de descumprimento de meta, pura e simples, mas descumprimento de objeto contratual sujeito à penalidade. Né? Agora, a lógica da meta física, de se pagar conforme meta física, já deveria ter sido extirpado, amigos, desde 7 de dezembro de 2007. Né? Então, quando a gente vê hoje, né, vou até tirar aqui para voltar a olhar para vocês, quando a gente vê hoje toda essa discussão que está em torno aí, né, da Covid, né, e essa lei, né, a 13992, depois aqui veio prorrogar, falando dessa questão da remuneração por orçamentação, e que não veio isso claro na lei, mas a tradução para quem estuda o sistema de saúde, as portarias, a regulamentação do Ministério da Saúde, porque pós a portaria de 2006, nós tivemos a 3410, né, em 2003, que está lá também na portaria de consolidação. A lógica é que nós poderíamos ter média complexidade, é fato, seria sempre a orçamentação, mas os hospitais podem ser remunerados por orçamentação global, né? Está lá na portaria de consolidação, prevista na antiga portaria 3410. Então, quando nós tivemos essa situação da Covid, e que criou esse frenesi todo, né? Quantos gestores aqui em Minas Gerais eu estou ouvindo dizer o seguinte: vocês estão recebendo sem produzir, isso é um absurdo, isso é uma inconstitucionalidade. E aí a gente tem que bater e falar, olha aqui, nós não estamos recebendo sem produzir. O que aconteceu foi uma mudança do pacote de metas, né? Ao invés de nós trabalharmos com aquele volume de serviços sem a pandemia, agora nós temos uma pandemia e uma obrigação de manter estruturas e pessoas à disposição da administração pública, sem desmantelar equipes, porque o pós-pandemia está chegando, né? E como que será isso se nós não tivéssemos uma mudança da lógica de remuneração para englobar tanto a média quanto a alta complexidade, né? A grande novidade era trazer a alta complexidade para dentro dessa dinâmica também, porque a portaria de consolidação, a antiga 3410, ela falava que para os hospitais filantrópicos, preferencialmente, nós teríamos a modelagem de orçamentação mista, que seria o quê? A média, conforme, né, a portaria da contratualização, recebendo através de um pacote de serviços vinculado a uma estimativa de serviços quantitativos e a metas de qualidade, e a alta complexidade nos valores aí unitários de serviços. Mas durante a pandemia, e isso é bom que a gente incorpore, né, nunca digam que nós estamos recebendo sem exigência de metas. Se o gestor não construiu essas metas, é bom que vocês até exijam dele, né? Ou seja, nesse período de pandemia, não é que a gente ficou sem meta e livre igual passarinho, não. Nós tínhamos um novo contexto de exigências em face das nossas instituições. Então, a existência da lei por si só não deveria ser a razão única para recebermos com base na orçamentação global. Não obstante a gente ter isso nas portarias do Ministério da Saúde. Mas valeria a pena os gestores públicos, e vocês até exigirem isso dele, mostrar, né, olha, durante esse período da lei, nós tivemos uma suspensão daquelas metas antigas e uma substituição de novas obrigações. Né? Ou seja, nós vamos manter o atendimento, nós não vamos fazer demissões, né? Nós vamos dedicar todos os esforços para o enfrentamento da pandemia, seja os hospitais Covid ou não Covid. Então, esse momento nos mostra, e aí me vem, eu falo que o exemplo é tão bom, gente, quando a gente dá exemplo, fica todo mundo com isso na cabeça, né? Nós tivemos uma situação aqui de um hospital em Minas Gerais, em que o poder público, querendo trabalhar a orçamentação, criou um incentivo no contrato. E o que ele queria dizer é o seguinte, que ele estava querendo disponibilizar um incentivo para construir uma orçamentação fixa para o hospital. Só que ao invés dele colocar isso claro no cimento, ele disse o seguinte, que ele estava criando um incentivo para incorporar o hospital sem exigência de metas. O que ele estava querendo dizer é que o hospital tinha custo fixo e ele estava atento a esse custo fixo e queria disponibilizar um valor para agregar títulos de receita para o hospital, pensando, né, numa remuneração global para o hospital. O que aconteceu? O Ministério Público fez uma representação perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
fez uma ação civil pública também na cidade, dizendo que a administração pública teria feito um repasse sem lastro financeiro para aquela instituição. E aí, quando a gente foi analisar, né, para fazer a defesa, para explicar, nós procuramos entender o procedimento interno na administração pública, né? Ou seja, como se chegou àquele valor de incentivo? Não tinha realmente nenhum documento. A gente sabe que o valor era necessário pela nossa experiência aqui em Minas Gerais, de todos os estudos de custos que a gente vem fazendo. Mas, à época, a administração pública não produziu um documento interno justificando o porquê que ela estava agregando aquele recurso ao hospital em contrato e o quanto aquele recurso era essencial para a manutenção das atividades do hospital. Ou seja, isso por si só já demonstra uma irregularidade na contratação e agora está lá no hospital com risco a ter que devolver quase 90 milhões de reais num período de 4 a 5 anos em que ele recebeu esse incentivo essencial para a sobrevivência dele. O que a gente está vendo na prática é que a gente vai ter que produzir perícia judicial, trazer toda a documentação da época para comprovar que aquele recurso não foi um recurso de superfaturamento, né? Mas um recurso que era imprescindível para a instituição hospitalar naquela época. Então, amigos, essa discussão que a gente vem fazendo aqui, o porquê que ela é tão importante, né, no dia a dia das nossas instituições, eu comecei falando da questão da precificação. Infelizmente, eu até hoje eu fico tentando entender o porquê que nós chegamos a esse ponto, né? O porquê que nós sempre nos curvamos diante dessa prática de remuneração nitidamente insatisfatória. Mas eu acho que não é tempo mais a gente ficar tentando entender o porquê. Eu acho que a gente tem que agora trabalhar uma grande quebra de paradigma para que a gente mude, né, esse nosso diálogo, nosso discurso com o poder público. E há pouco tempo, eu não sei aqui quem estava participando, a gente assistiu uma palestra do Coronel Franco Duarte na Câmara dos Deputados e, para nossa surpresa, ele comentou que estaria trabalhando um grande projeto nacional porque ele queria fazer uma análise de custo médio, ele quer montar uma grande central de custo médio para os hospitais, para que ele possa entender realmente qual a necessidade de custeio tem as nossas instituições. E ele, com muita propriedade, demonstra que ele sabe perfeitamente que as instituições públicas, né, os hospitais públicos, não sobrevivem pura e exclusivamente com este parâmetro de remuneração federal como nós temos. Por mais que a gente tenha tido a incorporação do IAC, dos incentivos de redes temáticas, né, como a gente tem os leitos de UTI, leitos de longa permanência, rede cegonha, né, por mais que a gente tenha tido esses incrementos no decorrer do tempo, em grande parte das instituições que nós acompanhamos, é impossível o hospital atingir um ponto de equilíbrio do contrato ao SUS, e aí eu não estou falando do equilíbrio da instituição, do equilíbrio do contrato SUS, lembrando que pode até se confundir, né? O equilíbrio do contrato SUS com o equilíbrio da instituição, porque a gente muitas vezes presta de 80% a 100% dos nossos serviços ao sistema de saúde. É difícil de achar uma instituição que se dedique no mínimo de 60%. Então, normalmente, né, quando a gente fala do equilíbrio econômico-financeiro, do contrato com o poder público, nós estamos falando realmente quase que do equilíbrio da instituição, mas nós não podemos confundir esses conceitos. E aí ele comentou que nessa Central Nacional de Custos, ele queria entender como se dá essa construção do custo médio entre os hospitais e ainda falou mais. Entender a contribuição de cada ente público na construção desse cofinanciamento, né? Ou seja, a União, ela participa por quanto hoje no seu hospital para o financiamento de uma cirurgia de hérnia, né? A União, entre aspas, ela assume sozinha o custeio, mas ela consegue atingir o equilíbrio econômico-financeiro dentro do seu contrato, que é outra coisa diferente, né? E aí, pessoal, o que me vem à cabeça, que eu vou ter que mostrar mais uma vez aqui para vocês, é um dispositivo que, infelizmente, parece que nós rasgamos, né, a Lei Orgânica da Saúde quando o assunto são os nossos hospitais, que é exatamente esse dispositivo aqui, ó. Eu não vou apresentar tudo para vocês, porque
essa apresentação aqui é uma apresentação que a gente fez de um curso integral de contratualização, que a gente demandaria no mínimo 8 horas de treinamento, viu? Por isso que a gente não está apresentando tudo aqui para vocês. Mas aqui, gente, é a palavrinha mágica, né, que não pode faltar nas nossas contratualizações. Às vezes a gente fala tão bonito das portarias do Ministério da Saúde. Espera aí, deixa eu passar aqui, vamos lá. Aqui. Às vezes a gente se vicia tanto em falar de portarias, né, do Ministério da Saúde, deliberação CIB, resolução das secretarias aí de Estado e tudo mais, e a gente esquece da origem de tudo, né? Da onde surgiu realmente essa base da nossa prestação de serviços, né? E algo que é inerente ao contrato de direito público, essa palavrinha mágica aqui, pessoal, equilíbrio econômico financeiro, né? Isso está na Lei 8.666, isso está na Lei Orgânica da Saúde, né? E aqui na Lei Orgânica da Saúde, que eu quero mostrar para vocês, esse dispositivo aqui, ele para mim é a base de qualquer contratualização nossa, né? Parece óbvio, mas como diz um desembargador amigo nosso aqui, o óbvio tem que ser dito, para a gente nunca esquecer desse óbvio, né? Os critérios, e isso daqui, pessoal, está dentro da parte da participação complementar, tá? Ou seja, exatamente o que nós fazemos no SUS. Os critérios e valores para a remuneração de serviços, parâmetros de cobertura, ou seja, o que nós somos obrigados a atender no SUS na média e alta complexidade. São aqueles estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste de pagamento da remuneração, a Direção Nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico financeiro. Isso daqui deu uma discussão tão bacana, e que assim, a mãozinha aqui até coça, viu? Para que a gente possa repetir para a gente. A Federação Brasileira de Hospitais, há alguns anos, impetrou um mandado de segurança em parte do Ministro da Saúde, exigindo isso daqui, ó. Quando houve a mudança de valores de diárias nos hospitais psiquiátricos e a inserção de uma série de obrigações para essas instituições, é a mania das portarias, né? Basta a gente ir nas portarias da oncologia, da cardiologia, da neurologia, vem uma bomba de exigência. Ninguém quer discutir o dinheiro, não. Din-din que é bom, não, está lá na tabela. Né? Na tabela, vai lá, consulta a tabela. Só que aí a FPH perguntou ao Ministério da Saúde o seguinte: na psiquiatria, cadê o ato demonstrativo econômico-financeiro que garante a efetiva qualidade de serviços contratados? E vai intimação para lá, intimação para cá. Os ministros determinaram que se apresentasse o demonstrativo. A gente pergunta se existiu o demonstrativo. Claro que não, né? Eu ia falar que aqui em Minas Gerais o povo gosta de dar truco, né? Então a gente brinca, fala truco vale 6, né? Ou seja, existe um ato demonstrativo para a maioria dos serviços que hoje nós executamos e que os nossos gestores públicos da ponta, contratantes, seja estados ou municípios, comprovam para a gente, né, que aquele valor é satisfatório, pessoal. Isso é uma briga que nós estamos estabelecendo no bom sentido aqui em Minas Gerais, e a gente conquistou, né, a adesão do Ministério Público Estadual, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, do COSEMES, porque a gente começou a mostrar para eles que não existia, nem nos atos de contratação dos entes públicos, municipais e estaduais, qualquer demonstrativo, qualquer estudo básico para mostrar que aquele valor era satisfatório para a gente manter a qualidade, né, dos nossos serviços, né? E aí, isso aqui pode parecer, né, portanto, um dispositivo que está distante, está longe, se vocês jogarem aí. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, semana passada saiu a decisão do STJ sobre esse assunto, tá? A tese de fundo, eu não gosto muito dela, a gente vai ter uma oportunidade de discutir isso, que é a tal da tabela TUNEP. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu tenho muito receio de ser aquela história. Os hospitais ganharem uma ação, mas não levarem propriamente o que ganharam, tá? Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em inúmeras decisões, aplicou esse dispositivo que está aqui, ó, dizendo o seguinte, que o poder público não se desincumbiu do ônus de comprovar, né, que os valores definidos na Tabela Nacional de Procedimentos garantem realmente o equilíbrio econômico-financeiro.
e a gente não consegue muito menos comprovar isso quando a gente desce a campo com os gestores públicos municipais ou estaduais. Então, essa aqui, para mim, é uma regra de ouro que muitas vezes fica esquecida, né, pelas nossas instituições, e não adianta a gente achar que se a gente não provocar, gente, que isso virá de maneira voluntária, né, pelo poder público, vai chegar e falar assim, olha, eu quero mudar tudo que acontece nos últimos 30 anos, né, apresente aí o seu custo real, né, não existe isso, né, é nós que vamos ter que provocar a administração pública para exigir dela realmente a cada instrumento, por mais que vocês digam assim, Kátia, mas não adianta, a gente vai discutir com o gestor aqui, ele não quer saber do custo real, tudo bem, pessoal, mas a grande maioria dos casos que a gente acompanha é o hospital simplesmente se curvando diante da prática reiterada de remuneração com base em tabela federal e incentivos federais, sem ter uma documentação sequer de resistência, né, de comprovação, e não apenas falar, né, porque não adianta também eu simplesmente falar assim, não concordo com o parâmetro federal de remuneração. O que isso adianta? Não adianta nada. Eu tenho que mostrar por que eu não concordo. Eu tenho que ter estudo para isso. E já soa preocupante para a gente perceber, preocupante no sentido de termos condições de aproveitar essa oportunidade que anunciou o secretário do Ministério da Saúde, né, da SAES. Ou seja, ele já disse que quer trabalhar custo médio real exatamente para impulsionar a construção de uma política de financiamento hospitalar tripartite. Exatamente para dizer o seguinte, olha, a União vai participar, por exemplo, com 50%, e o restante será rateado, e aí terão que ir para a CIT, né, para a Comissão de Gestores Tripartite, para poder definir qual seria o parâmetro de contribuição de estados e municípios. Eu queria mostrar uma outra coisa aqui muito legal para vocês, e que é algo que até nos importa muito, e aí eu chamo a atenção aqui para um estudo que a gente fez com muito carinho, e às vezes nesse corre-corre, né, nessa avalanche de informações que vocês têm recebido, principalmente porque nós lideramos nessa época aí eu tenho meu parecer, salvo engano, foi no final de março, então a gente já estava explodindo pandemia em todo o Brasil, mas sobre as emendas parlamentares de custeio, né? Exatamente porque nós não tivemos ainda uma construção clara, né? Como inserir, a que título essas emendas parlamentares de custeio entram na contratualização, porque na última lei orçamentária anual ficou muito claro, né, que os recursos de emendas parlamentares de custeio deveriam ser agregados na contratualização dos hospitais dentro do SUS. E aí começou aquela discussão toda, se necessariamente seria para aumentar metas físicas, né, ou seja, para ampliar o volume de serviços, e esse dinheiro, portanto, não trabalharia em nada um suposto déficit existente, e talvez até ampliaria, né? Porque na medida em que se praticaria o mesmo valor já existente em contrato, ia piorar a situação do contrato. E aí, eu pesquisando, né, eu falo que tem uma coisa que eu não desisto de pesquisar. Nós encontramos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês também, é bem legal isso aqui. Esse daqui é sensacional. Deixa eu lidar com duas telas aqui, é complicado, viu? Vamos lá. Apareceu para vocês aí, unidade auditada? Ajude, menino aí para mim. Ah, beleza. Isso daqui, pessoal, primeiro eu quero mostrar essa introdução aqui fundamental, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, isso que a Kátia está falando é só na justiça, né? Porque a gente não vê isso no âmbito da administração pública, né? Esse desejo de discutir o custo real. Não é divulgado para a gente, viu? Mas já existe, né? Então, a gente percebe aí, pela Secretaria de Atenção à Saúde, respondendo uma auditoria da Controladoria Geral da União, ela fala o seguinte, em resposta ao relatório de auditoria, por meio do qual informa que, concernente à instrução do processo para aumento de teto financeiro de estados e municípios, a SAG adota os seguintes procedimentos. Olha só, eu transcrevi só o trecho que interessava.
Quando há solicitação de aumento do teto mar devido à inserção de novos estabelecimentos de saúde no SUS, as áreas temáticas da SAS realizam estudos e emitem parecer técnico para embasar esse aumento, levando-se em consideração do meu essa hoje, o custo real dos estabelecimentos. Tá? Então, aqui, nesses estudos, para apurar o custo real do serviço, pessoal. Tem nada a tabela SUS aqui não, vira a página, tá? Custo real dos estabelecimentos. Em regra, né, como regra, o Ministério da Saúde disponibiliza um montante equivalente a 70% do total do estabelecimento. A unidade informou que a nota técnica é somente um dos requisitos para subsidiar, aqui é a questão de tomada de decisão. Então, vejam só, aqui, em que se apurou o custo real, ainda assim o Ministério da Saúde falou o seguinte, mas eu não mando valor global, não. Apurou o custo real, que vai ser aí para nós, acredito eu, aí um ponto médio de equilíbrio aí para quem faz média alta complexidade em torno de 3 vezes a tabela SUS. O Ministério da Saúde estaria dizendo para a gente, 70% disso eu disponibilizo, o restante tem que ser com gestor estadual e municipal. E aí, pessoal, para complementar isso, né, para ficar uma coisa bem conectada, né, mais ou menos da mesma época ainda que os pareceres, o Ministério da Saúde, né, foi instado a responder uma consulta, olha quem fez a consulta, o deputado Mandetta, né, à época deputado, sobre as emendas parlamentares para custeio. Né, e aí ele pergunta o seguinte, é verdade que não pode usar a emenda parlamentar para sanar o déficit SUS na instituição? E aí ele faz toda uma argumentação, né, do déficit das instituições, das santas casas e tudo mais, mas o mais interessante é isso daqui, ó, isso aqui é a decisão do Tribunal de Contas e como é em processo de consulta, é decisão vinculante, tá? Com relação ao posicionamento dessa corte, não há óbice legal manifestação contrária acerca da execução de emendas parlamentares para pagamento de despesa de custeio, ok? Acrescente-se ainda que eventuais demandas por recursos adicionais a serem empregados por hospitais filantrópicos, Santa Casa e outras instituições de saúde devem ser necessariamente fundamentados em estudos e justificativas que comprovem que os valores remunerados pela tabela SUS estão realmente defasados e insuficientes para custear os serviços prestados. Né? Então, aqui a gente começa já a desenhar, né, na hora que a gente vê aqui todas essas argumentações, né, e por que eu acabei falando um pouquinho de emendas parlamentares de custeio? Porque elas devem agregar contratualização. Né? Então, essas emendas, elas vêm, e aí a grande dificuldade, né, porque o gestor público chega para o hospital e fala assim, não, mas eu não posso usar isso para sanear o déficit, não, é proibido. Proibido aonde? Aonde está escrito que é proibido? Se o entendimento do TCU, que é o órgão fiscalizatório dos recursos federais, está dizendo que pode sim ser utilizado. O pior, pessoal, na minha opinião, e aí a gente vê algumas manifestações aqui de alguns técnicos do Ministério da Saúde, dizendo que alguns itens não poderiam ser contemplados como emendas parlamentares de custeio, como os materiais de uso único, enfim, mas que não tem justificativa nenhuma, né? Sob o argumento de que aquilo já estaria em tese financiado dentro da IH ou dentro da PAC. Gente, se esse for o raciocínio, a emenda parlamentar de custeio realmente não poderia vir para agregar em nada, né? Na melhora do financiamento da instituição, porque tudo em tese está dentro da IH e da PAC. Só que os valores ali são insuficientes. É isso que a gente tenta demonstrar. E aqui o TCU falou o seguinte, se você comprovar que realmente, com base em estudos, né, e aí a gente sabe da complexidade de um estudo de custo, nós estamos trabalhando isso aqui em Minas Gerais, é muito difícil realmente construir uma matriz de custo médio de serviço hospitalar, e nós aqui ainda estamos conjugando com a definição de indicador de qualidade, que foi outro item que o coronel Franco Duarte falou, né, ele quer implementar o DRG. O DRG aqui vai ser um dos itens de medição de qualidade no nosso projeto, né? Porque a gente não quer pura e simplesmente que o hospital passe a conta e fale, esse é o custo. Não, qual é o custo, né? Elemento do preço. Como eu precifico o serviço com base no que se quer da minha instituição, né? Se quer qualidade em processo, se quer qualidade, definir o que é qualidade em estruturas, né? Em qualificação de recursos humanos, ótimo, podemos definir um pacote
top, né? Ou seja, um SUS realmente de primeiro nível. Mas quanto custa para manter esse tipo de atendimento? E aí a gente percebe muitas vezes fragilidades para a gente construir, né, essa dinâmica do equilíbrio econômico-financeiro, e que agora virou, né, moda aí nos tribunais a discussão. Várias instituições estão pedindo, porém, estão pedindo uma base que, para mim, não saneia realmente a necessidade do equilíbrio econômico-financeiro das nossas instituições. O que eu queria deixar aqui como uma mensagem final, né, porque é impossível num bate-papo como esse a gente descer as minúcias de destrinchar a portaria 3410 hoje, né, prevista na portaria de consolidação do 2, mas o que eu busquei aqui? Eu busquei aqui, gente, tentarmos mudar o paradigma realmente do que a gente tem enfrentado nas relações com o poder público, né? A gente está tão... Eu vou usar um termo pesado, viu, pessoal? É pesado, mas eu acho que ele nos vai sempre sinalizar em nossa mente. Nos últimos 30 anos, nós fomos domesticados a aceitar as ilegalidades impostas aos nossos hospitais, né? Não se discute quando da contratação, quando da formação dessa contratualização dos nossos hospitais, qual é o preço da nossa instituição de saúde. E nós não teremos problema nenhum de trabalhar com transparência a demonstração dos custos dos nossos serviços, né, para formar esse preço. O preço, quando a gente vai para a iniciativa privada com fins lucrativos, muitas vezes não se quer realmente dar a transparência, né, a questão dos elementos do custo das empresas com fins lucrativos, porque isso muitas vezes é o segredo, a alma do negócio, né, como que a empresa consegue chegar ali ao menor custo. Mas nós não somos empresas, né? Nós somos instituições, sejam associações ou fundações, sem perfil econômico, está lá no Código Civil, né? E como tal, por isso que eu digo, né, mais uma vez, hoje nós nem precisaríamos, pessoal, mas como as ilegalidades, as imposições em face de nós são inúmeras, eu acho que um marco regulatório para o nosso setor nos traria uma maior facilidade de vocês fazerem o debate do dia a dia. Mas isso não significa, por ausência de um marco regulatório, que você não tenha elementos suficientes para fazer esses debates. Nós temos que nos livrar, né, dessa domesticação que nós sofremos nos últimos 30 anos, como se fosse natural aceitar uma imposição de preço, né? Assim, agora nós estamos num momento, e vai ser um momento libertador para nós, se a gente souber trabalhar isso. Nós estamos na CNB com um grupo temático, em breve, aí, nos próximos dias, nós faremos uma apresentação para vocês sobre as decisões do STF, que está declarando a inconstitucionalidade de todas essas contrapartidas que sempre foram empurradas goela abaixo de gente, né? Ou seja, nós sempre fomos também domesticados a acreditar que nós só poderíamos ter imunidade tributária se atendêssemos 60% das nossas capacidades destinando ao Sistema Único de Saúde e mais, outra regrinha mágica que sempre enfiaram na nossa cabeça, que esse 60% tinha que ser sob a lógica de remuneração imposta, não a ser discutida, a ser construída, porque nós tínhamos renúncia fiscal. Mentira, né? Nós não temos renúncia fiscal, nós somos imunes, né? Não existe renúncia. Renúncia é quando você tem algo e abre mão, isso é isenção. Na imunidade, não, ele nunca teve a chance de nos tributar. Mas para nos tornar refém, né, e para conjugar o direito administrativo ao direito tributário, impôs esse 60% de serviços, e até portaria, né, gente, que estabelece o seguinte, que tem que vir com transparência no contrato o valor da renúncia fiscal, como se aquilo fosse remuneração indireta. Olha só que excrescência, né? Ou seja, como se esse valor da imunidade tributária tivesse ali indiretamente compondo a nossa receita para fins de garantir o suposto equilíbrio econômico-financeiro. Então, o que eu quero mais deixar aqui para vocês é esse espírito da briga, porque advogado, todo mundo fala assim, está falando isso que ela quer brigar, é advogado. Não, pessoal, eu quero virar a chave, né?
eu quero virar a chave para que a gente realmente passe a ter discussões profissionais, maduras, típicas de gestores como vocês, que têm essa capacidade, né? Talvez, se a gente estivesse falando do setor filantrópico, quando começou o SUS, né, há 30 anos, fosse mais difícil discutir o que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Mas nós discutimos, depois de 30 anos, sabendo que vocês têm todo um ferramental, todo um cabedal de conhecimento, né? Hoje nós temos inúmeras decisões judiciais falando do equilíbrio econômico financeiro. Tivemos uma semana passada, inclusive, que fala o seguinte: olha só o perigo, hein? Por isso que nós temos que trazer o CONASEMS, o CONAS e os COSEMS para o nosso lado. O Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, no último dia 23, que a competência do ente público para discutir equilíbrio econômico financeiro, do ajuste firmado com o Sistema Único de Saúde, com entidades privadas, é do ente público contratante, né? Então, às vezes, a gente fica nessa camaradagem, né, de falar, não, eu sei, você recebe só comprar na tabela SUS, não interessa, né? Nós podemos ter um perfil de construção, e aí nós temos a nossa CND para fazer isso no nível nacional, trabalhar com o Ministério da Saúde, com o CONAS, com o CONASEMS, mas lá na pontinha, no dia a dia, né, vocês não têm que ficar esperando passar toda essa carruagem para iniciar essas discussões. Está posto para vocês a discussão, né? Vocês vejam aqui que um TCU, ele nem acredita, né? E parte do pressuposto da lógica é que não existe defasagem, mas se realmente existir, as emendas parlamentares que vocês podem até ser utilizadas para isso. Só que vamos lembrar o seguinte, elas são transitórias, né? Então, ou seja, ela vai resolver o problema ali pelo tempo em que ela durar para sanear o déficit do contrato. Mas e quando ela acabar? Né? A quem volta essa obrigação? Ao ente público municipal. Né? E aí a gente vê também aqui nesses documentos que eu apresentei para vocês, do Ministério da Saúde dizendo que tem gestores públicos que batem na porta do Ministério da Saúde e falam, olha, o custeio real do hospital lá não dá para pagar só o recurso federal, não. E incrementa o recurso no teto MAC lá para poder formalizar essa contratualização. Né? E aí a gente viu algo parecido, né, Floriano, que foi feito agora recentemente pelo Ministério da Saúde, por isso que a esperança nunca morre, né? Principalmente quando a gente tem capacidade de discutir. Mas a gente viu o Coronel Franco Duarte convocando uma discussão, ele ainda não garante que poderá fazer isso para todos, mas ele convocou através de um debate que ele fez em Porto Alegre, né, em que ele trouxe a discussão do custo real dos serviços, porque ele entendeu que no hospital que tinha, né, o atendimento da saúde suplementar expressivo, usava o recurso da saúde suplementar para minorar o déficit de remuneração SUS. E na pandemia, quando caiu drasticamente o atendimento da saúde suplementar, ele entendeu que era momento do sistema de saúde trabalhar o reequilíbrio econômico financeiro. Né? E ele só fez isso porque os departamentos jurídicos internos autorizaram a fazer. Né? E, através disso, ele incorpora um recurso para melhorar o equilíbrio econômico financeiro, mesmo que provisório. Mas é um grande passo, uma grande demonstração para que a gente trabalhe num aspecto construtivo, né? Agora saindo da conta, né? Porque cada um dos nossos hospitais tem que discutir isso do ponto de vista prático, gente, com seu ente público contratante, seja município ou estado, né? Mas para construir uma política de financiamento em todo o país, nós vamos ter que trabalhar, claro, nós não queremos também promover aí uma quebra, né, maciça dos poderes públicos. E aí eu só queria fechar com um exemplo aqui para vocês, como que a gente aceita, né, as coisas de uma maneira tão natural. E aqui tem muitos dos nossos filantrópicos, tá? Que tem essa titulação. Eu não estou falando mal da titulação, pelo amor de Deus, entendam isso. A titulação de organização social. Eu quero apenas discutir a modelagem de remuneração, tá? A modelagem de remuneração das organizações sociais, quando assumem as estruturas públicas. Alguém conhece a organização social trabalhando igual a gente? Com base em tabelas SUS e incentivos federais? Não, gente.
porque o paradigma dela já nasceu novinho, né? Ou seja, já nasceu com a lógica de que ali tem que se passar a reguinha no valor apurado de gastos que tem que se fazer naquela unidade pública, né? E aí eu pergunto, do ponto de vista do direito, pensando duas instituições privadas sem fins lucrativos, tá? Faça de conta aqui que não existe o título de OS. Por que uma é tratada de uma forma, do ponto de vista da remuneração? Às vezes a mesma instituição, viu? Eu tive instituições aqui em Minas Gerais que tinham um contrato matriz totalmente defasado, com base em tabelas dos incentivos, e o contrato da OS na filial com um valor totalmente equilibrado, que inclusive fazia rateio para a sede, né? Ou seja, para fazer rateio dos serviços compartilhados. Aí eu pergunto, gente, do ponto de vista do direito, tem razão de ser para isso? Não, pelo contrário, né? Isso aí é uma ofensa danada ao princípio da isonomia, né, da igualdade para com a qual a administração pública deve guardar na relação com os seus contratados, com os seus administrados, né? Então, assim, não é fácil, né? O que eu estou dizendo é que é uma luta tremenda, né? Mas se a gente nunca começar, ninguém nunca vai fazer isso por nós, né? E aí eu imagino que até a questão da judicialização, se fizer necessária, ela vai estar muito mais estruturada. Então, assim, era isso que eu queria passar, já está dando uma hora, né, certinho aqui, e eu quero estar à disposição de vocês aí para perguntas. Kátia, parabéns. Vários elogios aqui no chat. Então, né, primeiro, isso mostra o quão importante, né, a tua fala. Primeiro porque acaba sendo um contraponto a uma reunião recente que nós tivemos com o Bruno, né, do SEBAS, do lado do DCEBAS. O Bruno é um parceiro fantástico, o DCEBAS sempre nos apoiando, mas colocou algumas situações que a gente não entende como uma verdade absoluta, né? E você está de uma forma muito didática explicando isso para todos nós, né, que existe uma série de questões que a gente tem que discutir. Não é uma questão de aceitar o que o contratante oferece, e a contratualização ela é exatamente isso. Ele talvez seja o primeiro documento formal que mostre o quão nós ficamos defasados ao longo dos anos. Você pega um contrato de SUS, né, um hospital contratualizado, 5, 6, 8, 10 anos sem qualquer reajuste, né? Você pega e joga só a folha de pagamento, água, energia, e já dá para ver claramente o quanto isso é importante. Eu vou tomar a liberdade de ler rapidamente aqui algumas perguntas, Kátia. Tem uma pergunta aqui do Wilson. Parabéns, o que você pode nos dizer sobre a ação que hospitais já conseguiram, obrigando o SUS a pagar igual à tabela de ressarcimento das operadoras, a antiga tabela TUNEP? Vai de encontro com essa maturação do sistema? Como você está nos dizendo? Está sem som, Kátia. Oi? Não estou te ouvindo. Não. Espera aí, Kátia. Não foi eu que cortei seu som, hein, Kátia? A gente não estamos te ouvindo. Fez algum barulho aí, você mexeu? Não. Normalmente a gente liga e desliga de volta, não? Desliga o som. Tenta aí, Kátia. Ou a gente marca um segundo aí também, não tem problema. Se a Kátia topar. Opa. Estou checando aqui para esse. Enquanto a gente tenta ver aí, eu só vou
Aqui o Carlos Costa também dizendo que para a gente mandar essa palestra para a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Acho que já respondo a do Carlos e a do próprio Eduardo também, Regueira. Essa palestra vai estar disponibilizada no nosso YouTube, tá? Então, a hora que quiserem assistir, super tranquilo ali. O próprio Mário, o pessoal aqui da CMB já respondeu. Várias pessoas dando os parabéns aqui, Kátia. E eu queria corroborar o que você falou, a questão das OS, né? E veja o quanto uma fala da Kátia, ela foi muito feliz. Quando não tem mais ninguém para executar o serviço, o ente público vai lá e paga quanto custa. Isso é um negócio que a gente vê com frequência, né? Eu faço parte de um grupo hospitalar, que nós temos um hospital que é uma OS, e nós temos uma tabela específica para aquele hospital, que é diferente de todos os outros, né? Num outro município, enfim, uma outra realidade. Mas veja como é. Quando cabe ao ente público o interesse em contratar alguma coisa que ninguém quer fazer, ele pergunta quanto custa. Enquanto a gente está executando, prestando serviço, chorando, implorando apoio da comunidade, ele não está preocupado em quanto custa, porque a gente está fazendo. Então, essa métrica maldosa, ela é no país inteiro. Então, nós temos que realmente aí nos colocar numa situação de maior empoderamento, de ter uma conversa mais séria mesmo com o SUS. E uma outra coisa que a Kátia abordou rapidamente, que eu gostaria de falar, nós temos que exigir do Ministério da Saúde, e eu não estou falando de gestões no Ministério da Saúde, estou falando do Ministério da Saúde, que é um órgão que ele é contínuo, independente de quem passa lá. Algumas políticas que são essenciais. Por exemplo, não dá para mudar a regra do jogo no meio do ano fiscal. Nós já passamos por N medidas aí, então, uma hora conta a produção da OS, vem uma portaria, muda no mês seguinte, muda a fórmula, muda não sei o quê, e sem que a gente possa se preparar adequadamente. Isso impacta em cálculo de filantropia, impacta em custeio de hospital. Nós temos que exigir algumas políticas, né, que sejam políticas de Estado e não de governos que passam no SUS. Dentre elas, a isonomia entre as formas de remuneração. Kátia, eu acho que você não vai conseguir voltar aí o seu áudio desse jeito. A gente não consegue te ouvir. Mas, assim, os parabéns são variados, são vários aqui, todo mundo te elogiando, tá? O Antônio Rodrigues, o Wellington, estou copiando as perguntas aqui enquanto eu falo. A gente vai mandar para a Kátia, a gente vai fazer um FAQ ali depois para tentar responder ali. E aí a gente manda para vocês. Mas, bom, já estamos aí com 1h10. Eu queria agradecer a Kátia. Assim, a palestra realmente, Kátia, foi brilhante. Aqui em Curitiba, no nosso encontro que a gente faz aqui da FEMIPA, que é o Seminário FEMIPA, nós temos um espaço todo dedicado aos advogados, né, que é o encontro jurídico. Cada vez mais o advogado ele faz parte da gestão. Nós todos os gestores temos que ter aí nosso jurídico como aliado, porque a gente tem muito a aprender e muito a trocar de experiência. Então, você na presidência da Federação Santas é um... Agora sim. Que aflição, gente. Eu estou mexendo em tudo aqui. Agora foi. Mas aqui, eu acho que fica até chato ficar falando mais na cabeça de vocês. Mas o que eu queria só deixar claro aqui é que tem muitos questionamentos aqui que vale a pena a gente fazer uma exposição aqui para vocês, tá? Quanto a essa questão da tabela CUNEP, que me preocupa muito essas ações, eu tenho muito medo de levar, né, o resultado positivo, depois isso não significar na prática um resultado positivo, pelo contrário, vocês terem condenação no honorário de sucumbência, tá? Porque hoje o parâmetro de ressarcimento do SUS, né, para os operadores de plano de saúde é 1,5 tabela seca, tá? Então, olha o perigo disso, né? A gente fez um ensaio aqui com algumas instituições
considerando só repasse federal, já dava esse 1,5, considerando os incentivos de redes temáticas e tudo mais. E aí, imagine só, essas ações não estão discutindo em perícia o valor realmente de defasagem que os hospitais suportam, estão simplesmente pedindo a aplicação da tabela do NEP. E na hora de liquidação, né, ou seja, na fase de execução dessa sentença, se porventura, né, essa instituição é uma instituição de grande porte e recebe recursos aí variados de complementação, ela possivelmente pode receber 2 vezes a tabela SUS, 1,7, 1,8, e aí com isso ela vai sucumbir no valor que ela está executando lá na frente. Vocês vão achar isso a coisa mais engraçada, porque ganhou em todas as instâncias, né? Ou seja, a discussão de base é muito legal, e nós estamos perdendo a chance de aproveitar essa discussão e fazer um pedido mais robusto, né? Um exemplo que o Flaviano deu, que é a atualização monetária. Contratos de trato sucessivo, de longa duração, para que se mantenha num país em que a inflação não é zero, né? Nós temos inflação ainda mais na área da saúde. Um dos grandes pedidos, por exemplo, numa ação de equilíbrio econômico-financeiro, é a atualização monetária, né? Até considerando a realidade de variação de preços no nosso setor. Então, assim, tabela do NEP, para mim, ela pode ser a solução, talvez, para instituições pequenininhas, que só recebem realmente tabela SUS, sem incentivo, sem AC, sem rede temática. Basta ver cuidados prolongados. Olhem só, cuidados prolongados, a diária, né, que em média era de R$100, com a rede temática em 2013 foi para 300. Então, ou seja, 3 vezes a tabela SUS. Se um hospital como esse entra pedindo 1,5, ele vai sucumbir, porque ele recebe 3. Como é que ele vai pedir 1,5? Né? Isso sem considerar os repasses estaduais e municipais. Então, normalmente, o hospital, quando é pequenininho, ainda tem grande incremento municipal, porque a gente sabe que a tabela SUS secona para o hospital de 30, 40 leitos não tem hospital aberto também, não. É praticamente impossível. Pode pegar o empréstimo que quiser, que não roda, né? Então, assim, eu acho que tem muitos debates aqui que vale a pena a gente aprofundar. O Flaviano, e até comentar aqui que na semana passada o presidente quase me ocasionou um ataque cardíaco aqui, que ele me chamou para assumir a diretoria SUS da CNB. Então, assim, por isso que eu quero propor a vocês, eu acho que qualquer trabalho que eu venha fazer na nossa CNB só faz sentido se eu estiver alinhada com vocês. Né? Então, eu acredito que momentos como esse, a gente pode fazer mais vezes para que eu consiga realmente tanto trazer como levar conhecimento de vocês para a gente fazer esses enfrentamentos aí que nós precisamos, tá? Então, disposição eu tenho, viu, Flaviano? Se eu vou dar conta, é outra história. Com certeza. Tem mais uma pergunta do Carlos Limas aqui que eu achei bem importante. Ele pergunta o seguinte: o gestor local poderá impedir a entidade filantrópica de participar de licitação sob alegação de falta de CND? O que implica a falta da CND em entidades filantrópicas? Gente, vocês já pararam para pensar por que a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais exigem regularidade fiscal para contratar com a administração pública? Parem para pensar em um segundo. Será por quê? Sabe por quê? Existe um grande risco para a administração pública quando ela contrata com instituições que não possuem liquidez econômico-financeira de responder por passivo tributário e trabalhista. Então, esse risco em potencial de danos aos cofres públicos que é a regra matriz básica de dizer o porquê que a administração pública, uma das condições mínimas de exigências que tem que acontecer é a exigência de certidão negativa de débitos. Porém, né, uma prova inequívoca, né, de que o próprio poder público, né, a própria União sabe da condição das nossas instituições, é que nós tivemos o programa de recuperação de crédito tributário das nossas instituições, o ProSUS, vocês lembram dele, né? Ou seja, através desse programa, o Ministério da Saúde reconheceu, né, e através, não foi nem o Ministério, né, a lei reconheceu a situação de déficit das instituições em todo o país, né, e através disso deu a oportunidade, inclusive, de saídas para regularização, não vou dizer que são as melhores, mas foram saídas idealizadas pelo legislador para tentar dar às instituições condições de regularidade. Aqui em Minas Gerais, instigamos o Ministério Público para questionar há cerca de 12 a 13 anos
a união a respeito dessa exigência, viu? E aí tivemos um parecer da AGU dizendo que, numa situação em que a instituição que precisa ser contratada é a única no município, é a única que tem realmente capacidade para atender ao SUS, deve ser deixado em segundo plano os interesses arrecadatórios do Estado, privilegiando-se a continuidade do serviço de saúde. Isso documentado no parecer da AGU, se quiserem depois a gente disponibiliza para vocês, ou seja, dando a entender realmente que é possível sim afastar a CND quando aquela instituição é essencial para o Sistema Único de Saúde onde ela está localizada. Todavia, isso é uma regra de exceção, porque a regra realmente que impera é a exigência da regularidade fiscal, realmente como algo imprescindível para afastar, né? A gente pode até discutir isso também, né? Ou seja, a administração pública, quando pratica valores insatisfatórios, como ela vem praticando com a gente há 30 anos, ela acaba nos levando ao endividamento trabalhista e tributário, que, dependendo da situação, pode ser devolvido aí aos cofres públicos, né? Então, ela assumiu o risco no decorrer desses últimos 30 anos por essa política aí predatória de remuneração das nossas instituições. Isso aí, beleza. Kátia, de novo, queria agradecer a você. Foi espetacular aí, com certeza, um grande aprendizado. Tenho certeza que o Spigolon não tem nenhuma dúvida ou contrariedade ao que você falou. Sempre faço questão, o Spigolon aí é um dos ícones aí da nossa história também. E queria agradecer a todos aí que estiveram conosco. É muito importante e é a presença de vocês, né, que faz esse evento ser contínuo, né, e ter pessoas de alto gabarito que a gente vem trazendo aí, né, sempre para a gente trocar ideia. Acho que o Spigolon quer falar alguma coisa, Spigolon? Eu quero ter a oportunidade de cumprimentar mais uma vez a doutora Kátia pelo brilhantismo que ela sempre coloca nas apresentações dela. Não só a assertividade de tudo que diz, né? Mas o entusiasmo com que ela coloca. Parabéns, aprendi muito, minha doutora, e sempre que me socorre. Um abraço grande. Eu estou até escrevendo aqui, Flaviano, que a gente fica muito aflito, que a gente quer falar tanta coisa para vocês e ver o relógio correndo. Então, assim, eu acho que a gente tem que conversar mais vezes, de uma maneira bem à vontade, para a gente questionar mais, fazer realmente com mais regularidade esses debates aí de contratualização das nossas instituições. Com certeza. Então, só vou encerrar aqui. Eu queria agradecer a presença de todos, né, o Conselho Fiscal, as federações, o Conselho Consultivo, a presença do Menberg aí como presidente do Conselho Consultivo. E, de novo, pedir desculpas em nome que deu certo. Em nome do Mirócles aí, pedir desculpas pela ausência, mas foi uma intercorrência que ele teve lá, então ele pede desculpas. Gente, um grande abraço para todos aí e a gente se encontra no próximo CMB Online. Fiquem com Deus aí. Se protejam. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Desculpem aí qualquer coisa. Obrigada, Spigolon.